Boa noite, professor, tudo bem? Então, hoje eu e a Adri vamos apresentar a terceira parte do nosso trabalho, das análises estatísticas, e eu vou começar apresentando. Então, para começar, eu vou mostrar aqui o banco de dados que a gente escolheu. Foi dentro do Kaggle e o nome dele é Dados de Amostragem de Espécies de Peixes, Comprimento e Peso. Sua usabilidade é de número 10. Então, olhando primeiro o nosso banco, ele é um banco bem grande, ele possui 4.080 instâncias e apenas 4 features, sendo uma categórica e 3 numéricas. Então, a primeira coisa que a gente fez foi pegar um data table para visualizar, né, esses dados e ver se tinham dados perdidos, e a princípio não tem nada, tá tudo certo. Mas por ele ser um banco muito grande e a amostra ia ficar ruim para a gente fazer uma análise, a gente resolveu reduzir esse número. Então, para isso, a gente utilizou o Data Sampler. E aqui dentro a gente colocou que a gente gostaria de fazer apenas com 200 instâncias, conforme você nos orientou. Depois disso, a gente colocou mais um Select Columns, porque uma das features ela é a razão entre o comprimento e o peso. Então, a gente achou que não ia utilizar ela para realizar a nossa análise. Após isso, a gente colocou um pré-pros, e aqui o que a gente utilizou foi esse aqui de normalizar as features, porque tinham dados que estavam em quilos e outros em comprimentos. Então, aqui foi para normalizar e ficar melhor da gente continuar com a nossa análise. E esse aqui é para mostrar os valores ou em média ou aqueles que aparecem com maior frequência. Após a gente fazer, né, esse pré-pros, a gente conecta com o próximo ícone, que é esse de distâncias. Então, aqui a gente usou para calcular a distância entre as observações, ou seja, a partir das características dos peixes, a gente quer saber quanto ele é parecido ou distante de outro grupo. Então, aqui, para começar, a gente utilizou a comparação por rows, que seria por linhas. Então, ele vai comparar linha por linha da nossa amostra. E aqui embaixo tem vários modelos de combinação de classificação. Então, o que a gente utilizou aqui foi o euclidiano normalizado, que a gente escolheu deixar ele. Então, daí, para enxergar esses resultados, a gente conectou com esse ícone aqui de matriz. E aqui ele quer dizer que cada número desse, que tem aqui que é trazido, significa que é um peixe. Então, ele está comparando, né, os valores. E aqui, por exemplo, se a gente pegar o 10 com 10, a gente pode ver que ele está em branco. Por quê? Porque a gente está comparando o peixe com ele mesmo. Então, aqui ele vai dar um valor de distância de zero, ou seja, são 100% iguais. E quanto mais similares os valores, menor a distância. Então, quanto mais dissimilar, maior será a distância entre os peixes. Por exemplo, se a gente pegar aqui na linha 5, a gente pode ver que comparando o 5 com o 1, ele vai trazer um valor bem baixo, 0,102. Então, a distância é bem pouca, e por isso que a gente pode ver que ela tá essa corzinha mais clara. Deixa eu ver, ó. Ele tá essa corzinha mais claro porque ele se aproxima cada vez mais do valor, então eles são valores parecidos. E aqui a gente pode ver, vamos pegar um valor alto, aqui ó, esse aqui ele já tá um verde mais forte, então quer dizer que a distância entre eles é maior. Então a gente pode observar que tem vários valores que o verde predomina, porque quer dizer que a distância entre eles é maior. Explicação aqui do nosso banco de dados. Então, a gente fez o reprocessamento desses dados, tá? Aqui temos a visualização desses dados após o reprocessamento. Então, aqui ele vai me trazer todas as espécies. Ele está me trazendo o length, que é o comprimento desses peixes. E também está me trazendo o weight, que é o peso desses peixes. Tá? Aqui a gente utilizou, então, caminhos. Então, a gente deixou marcado from aqui. E aqui ele tá me trazendo que a amostra tem 30 grupos. Porém, ele está me sugerindo para fazer a análise em 9 grupos, tá? Aqui nós temos o gráfico, então, de silhouette. Então, deixamos marcado o cluster aqui no grupo. E aqui ele está me trazendo as informações, então, desses 9 grupos. Então,
a gente pode observar que não teve nenhum grupo negativo. O C1, então, ele deu 0,837, o C2 ele deu 0,773, o C3 ele deu 0,931, o C4 ele deu 0,800, o C5 ele deu 0,846, o C6 ele deu 0,804 e o C7 ele deu 0,733, o C8 0,778 e o C9 0,828. Então, após a Adri explicar um pouco sobre como funciona a hierarquia, vem a classificação, né, de cada indivíduo. Então, aqui a gente adicionou um data table para justamente visualizar esses dados. Então, aqui a gente pode ver que ele criou uma nova coluna, que é essa de cluster, que quer dizer qual é a classificação, né, de cada peixe. Então, a gente pode ver que o número 1 ele se encaixa no grupo 7, o 2 no 5, o 3 no 2 e assim por diante. E por fim, a gente colocou uma feature estatística, que é no cluster também para a gente ver a questão do agrupamento, como que ficou. Então, ele está mais ou menos parecido, né? A questão dos agrupamentos seria mais o grupo 5 e o 7, que a gente percebe que ele ficou um pouco maior que os demais. Então, voltando aqui, prof. Aqui no Hierarchic Cluster, então a gente tem os 9 grupos. A gente separa então do C1 ao C9, tá? A gente está utilizando então uma amostra heterogênea. E aqui a gente fez a nossa planilha também, comparando os grupos entre si. Então aqui a gente tem o euclidiano normalizado, temos a euclidiana, temos o Manhattan normalizado, temos o Manhattan, temos o Cousine, temos o Pearson e temos o Spearman, tá? Aqui, então, a gente conseguiu identificar que, para nossa amostra, os que tiveram melhores resultados e mais completos foram o euclidiano normalizado e a euclidiana. Então, inclusive, os resultados foram os mesmos, tá? E deixa eu voltar aqui para o nosso banco de dados, então, para mostrar aqui como que a gente fez. Então, aqui temos a distância e aqui temos os 9 grupos. Deixa eu só abrir aqui nas telas. Aqui. Então, aqui a gente deixou marcadinho euclidiana e aqui ele tá trazendo, então, as informações dos grupos, então, com os 9 grupos aqui, tá? E aqui, então, a gente fez um select rows para cada um. Então, cluster, isso para C1. E aqui ele vai me trazer as informações, então, que a gente está utilizando. Que a gente utilizou a média, então, para fazer a análise do banco de dados, tá? E aqui nós temos a planilha, então, com a comparação dessas características, né? Então, a gente fez a comparação desde o C1 ao C9, tá? Com o comprimento e o peso desses peixes. E o grupo, então, que teve o maior resultado dessa amostra foi o C1, então, que ele trouxe os números positivos, né? Então, que tem o maior peixe, então, no grupo, no C1, que é 2,0951, o comprimento desse peixe. E o C1 também, então, é o peso, que é 2,4982, tá? E seria isso, então, professor, nosso trabalho. E obrigada e boa noite.